nunca me acostumei com o cheiro de madeira nova misturada com o calor seco da estrada. Quando a gente transporta caixão no sol do sertão, não é só o corpo que está indo, é o resto do que sobrou dele. Silêncio, memória, peso, tudo vai junto. Fazia esse trajeto 2 vezes por semana. Saía da cidade bem cedo, passava pelos povoados que ainda tinham gente viva, e às vezes por uns que já nem isso tinham mais. Tinha um que me dava calafrio desde o começo. Um vilarejo espremido entre pedras rachadas, onde nem o vento soprava direito. Lá no fim dele, atrás de uma capela descascada, ficava o cemitério mais esquisito que eu já vi na vida. Não tinha muro, não tinha túmulo, só uns montes de terra rasos, cruz de madeira torta e aquela terra dura que mais parecia cimento batido. Quem cuidava daquilo era um velho magro, sumido do mundo, que chamavam de Seu Firmino. Morava sozinho numa casinha sem reboco, com lamparina e balde de água puxada do poço. Diziam que ele nunca saiu dali e que mesmo sem ter ninguém para enterrar, toda segunda-feira ele cavava, sempre no mesmo lugar, e nunca explicava o motivo. A primeira vez que eu vi, pensei que fosse algum tipo de preparo para o enterro de alguém que estava para morrer. Aí voltei na semana seguinte e na outra, e percebi que não era para ninguém, nunca era. Seu Firmino cavava só por cavar, segunda-feira de manhã, bem cedo, enquanto a serração ainda subia das moitas secas. Ele saía com a enxada nos ombros, passava por entre os montes de terra e ia direto para um canto fixo, no fundo do cemitério. Sempre o mesmo. A terra ali já estava mais fofa que o resto. Era como se o chão tivesse acostumado a ser aberto. Ele começava devagar. Só o som da enxada entrando, a respiração dele curta, a barba branca tremendo com o esforço. Às vezes limpava o suor com as costas da mão, olhava para o céu como quem pergunta, é hoje? Mas nunca era. Ficava o tempo que fosse preciso. Ajeitava os lados, alisava com cuidado, batia o fundo com a pá. Deixava tudo limpo, quase bonito se a gente esquecer o que era aquilo. Quando alguém perguntava o porquê, ele respondia baixo, sem olhar nos olhos. Tem dia certo, eu só não sei quando. E voltava para a casinha dele, com as mãos sujas, mas com a cova pronta. No começo aquilo era motivo de riso para mim. Cheguei a comentar com os outros motoristas, gente do hospital, até o pessoal da funerária da cidade. O velho coveiro lá do fim do mundo cava o próprio buraco toda segunda. Deve estar treinando para morrer direito. Gravei até um vídeo uma vez, escondido de trás do carro. O zoom tremia, mas dava para ver ele no fundo, curvado, cavando devagar. Dei risada, mostrei no grupo, virou piada. Só que as coisas começaram a mudar devagar. Primeiro, foi o jeito dele olhar para mim. Fixo, não era raiva, nem tristeza. Era como se ele soubesse alguma coisa, como se visse através de mim. Depois, passei a perceber que ele só cavava quando eu estava lá. Se eu não passava na segunda, ele não cavava. Quando voltava na semana seguinte, a terra estava dura de novo, como se tivesse deixado para depois. Teve um dia em que estacionei mais longe, só para evitar passar perto dele. Quando fui descarregar o caixão, ele já estava parado, me esperando, com a enxada na mão, como se tivesse adivinhado o horário. Não falou nada, só olhou. E aí eu comecei a achar que talvez aquela cova não fosse para ele. Na segunda-feira seguinte, eu fiz questão de passar mais cedo. Queria só deixar o corpo, assinar o papel e sair dali. Não queria ver o velho, nem ouvir o barulho da enxada. Mas quando cheguei, ele já estava lá, sentado no banquinho dele, perto da cruz de madeira torta, a cova aberta ao lado, igualzinha às outras vezes. Só que dessa vez, ele não estava cavando, só olhando o buraco como se fosse um quadro. Perguntei sem pensar, tentando parecer casual. Hoje não tem? Ele virou o rosto devagar, me encarou com aquele olho parado, sem pressa, sem emoção, e falou com uma voz tão simples que doeu mais que grito. Já está pronta, agora só falta você vir.
Foi isso, só isso. Eu ri. Mas foi aquele riso curto, torto, aquele riso que sai para esconder o que sente. Virei as costas e fui embora mais rápido do que devia. Mas a frase ficou. Rodou na minha cabeça a estrada toda de volta. Agora só falta você vir. Como se fosse um convite ou um aviso. E ali, pela primeira vez, eu comecei a sentir que tinha alguma coisa errada comigo. Não com ele, comigo, porque eu não conseguia esquecer. E pior, parte de mim achou que ele tinha razão. A estrada de terra estava ruim naquele dia, muito mais do que o normal. E num trecho seco, no meio do nada, um estalo no pneu da frente me obrigou a parar. Tentei consertar, mas não tinha como voltar para a cidade naquele horário. Sol baixo, celular sem sinal. A casa mais próxima era a do velho. Bati lá porque não tinha escolha. Ele abriu a porta sem dizer nada, só deu espaço para eu entrar. Era um cubículo abafado, com cheiro de querosene e mato seco. Uma lamparina no canto, um catre duro encostado na parede e um monte de pano dobrado que devia ser roupa de cama. Ele me deu um cobertor e voltou a sentar na cadeira dele, em silêncio. Nem perguntou nada. À noite, acordei com um som estranho. Primeiro achei que fosse vento, mas depois percebi, era a enxada. O barulho do ferro cortando terra, ritmado, certinho, como sempre foi. Levantei devagar e fui até a janela. Não vi ninguém. O cemitério estava escuro, mas o som vinha de lá. Peguei a lanterna do celular e fui até o fundo da casa. A cova estava lá, mas funda, revirada, e com uma coisa que me gelou até a alma. Marcas de mão nos cantos, como se alguém tivesse tentado sair, mas ninguém saiu. E eu voltei para dentro com os pés tremendo. Fugi dali no primeiro raio de sol. Nem olhei para trás, disse um obrigado torto, entrei no carro e rezei para a bateria não falhar. E não falhou. Mas na segunda-feira seguinte, começou. Acordei com a sensação de que tinha andado a noite toda. Meus pés estavam sujos de terra seca. Debaixo das unhas, casca grossa, escura, como se eu tivesse cavado com as mãos. Pensei que fosse coisa da cabeça. Estresse, talvez. Mas aconteceu de novo na outra semana. E de novo, terra nos lençóis, poeira no carro, palha presa na barra da calça. E sempre de segunda. Tentei evitar passar pelo povoado. Mudei a rota, fingi pneu furado, pedi para outro motorista cobrir. Mas o carro começou a falhar. Bateria arriava do nada. Pneus murchavam mesmo novos, como se alguma coisa não deixasse eu fugir. E o pior, às vezes, no meio da madrugada de domingo para segunda, eu acordava com as mãos fechadas, duras, com os dedos pressionados, como quem segura um cabo de enxada. A verdade é que, mesmo dormindo longe, parecia que eu voltava para lá, que a cova não precisava mais do velho. Eu estava cavando por conta própria, sem querer, sem saber. E isso começou a me assustar mais do que tudo. Essa semana eu não consegui escapar. A prefeitura me ligou dizendo que precisavam de alguém para levar um corpo indigente até o vilarejo. Faltava gente, faltava carro, faltava desculpa. Então fui. Peguei a chave do carro, respirei fundo e só fui. Não briguei, não tentei adiar, não inventei dor de cabeça. Só aceitei como quem já sabia. No caminho não teve nada de anormal. A estrada estava igual, o sol queimando, o mato seco, os urubus girando em cima de algum bicho morto no meio da curva. Mas por dentro, parecia que eu estava indo para casa, ou para alguma coisa que sempre me pertenceu e que só agora voltou a me chamar. Parei o carro perto da capela. A cova já estava aberta. Não vi o velho, só a porta da casinha entreaberta. A lamparina acesa no canto, tremendo como se alguém tivesse acabado de passar por ali. Não entrei, não procurei, só fiquei parado diante do buraco. Dessa vez era para deixar alguém ali. Eu não era o corpo, mas ainda assim, alguma coisa em mim sabia que eu não ia sair ileso, porque quando a cova te espera por tempo demais, ela acaba decorando o caminho até você. Tem gente que acha que a morte chega num susto, um estrondo, um corte, um acidente. Mas às vezes ela cava, devagar,
e espera. A cova ali estava igual, mesmo canto, mesmo tamanho, mesmo silêncio em volta. Só o cheiro que parecia mais forte, terra misturada com coisa antiga, fôlego velho, como se o chão respirasse por conta própria. Fiquei olhando para ela por um tempo, pensando se seu Firmino ainda estava por perto, ou se já tinha ido embora. Mas a verdade é que nem importava. A cova estava pronta e tinha sido feita para mim. Talvez não fosse hoje, nem semana que vem. Talvez ainda tenha estrada para rodar, corpo para carregar, gente para ver. Mas todo mundo tem uma segunda-feira marcada. E a minha tá vindo. Eu não durmo mais limpo. Eu não acordo mais inteiro. E quando eu fechar o olho de novo, talvez eu esteja lá, de pé com a enxada na mão, cavando mais uma vez, para manter a prática, ou para terminar o que comecei, porque tem buraco que não é para enterrar, é para te lembrar, devagarinho, que a hora vem. E às vezes, quem cava é você. Eu não chorei quando ele morreu. Não do jeito que dizem que é certo chorar. Não teve grito, não teve desmaio, não teve vela molhada de lágrima. Teve só o silêncio e aquele quarto abafado, parado no tempo, como se a vida tivesse empacado ali dentro. A gente construiu essa casa com a mão. Paredinha de taipa, reboco que trinca só de olhar torto. Mas era nosso. E no meio daquele quarto, o quarto dos fundos, o mais quente da casa, ficou a cama. Ferro pesado, cabeceira alta, pé torto enfiado no barro batido. Parece que criou raiz. Eu não vendi, nem troquei. A verdade é que, depois que ele se foi, eu fiquei mais sozinha do que pobre. E viúva não tem luxo de largar móvel. A cama era dele. O problema foi achar que podia ser minha de novo. Quando a vida apertou de vez, eu aluguei o quarto da frente para um rapaz. Mas a cama continuou ali, firme, pesada, feita para um só corpo, o dele. Ele chegou sem fazer barulho. Um rapaz novo, magro, queimado de sol, com o olhar de quem carrega o mundo nas costas. Disse que ia trabalhar na obra da escola nova, que só precisava de um canto para dormir. E eu, sem escolha, disse que tinha. Não era mentira. Tinha o quarto da frente, pequeno, mas limpo, e tinha a cama. Não quis nem ouvir quando ele perguntou se podia trocar. Só disse que estava firme, sem cupim, sem perna bamba. E era verdade. A cama era um trambolho, mas estava inteira. Ferro velho dura mais que gente. Ele agradeceu, calado. E na primeira noite, já ouvi os passos dele entrando no quarto. As molas nem fizeram barulho, mas o silêncio foi diferente. Eu fiquei sentada na cozinha, mexendo no café frio, ouvindo aquele silêncio comprido. Tive vontade de bater na porta e dizer que ele não podia deitar ali. Mas o que é que eu ia dizer? Que a cama era do meu marido morto? Que só ele sabia dormir nela sem sofrer? Dormi mal naquela noite. Sonhei com ferrugem nos meus dedos. No fim da primeira semana, ele me chamou no portão. Tava com a mão nas costas e a cara de quem não dormiu direito fazia tempo. Disse assim, bem sem jeito: "Dona, essa cama é meio dura, né? Acordo como se tivesse dormido dentro de uma pedra." Eu só balancei a cabeça. Falei que era questão de costume. Que cama velha era igual sapato velho. Primeiro machuca, depois amolece. Mas por dentro, eu sabia que aquela cama não amolecia mais não. Ela já tinha dono. E dono não gosta de ver outro ocupando o lugar. Naquela noite, ele demorou a deitar. Ficou andando pela varanda, mexendo no celular, ligando e desligando a luz. E quando deitou, eu escutei. Não foi barulho de corpo cansado caindo. Foi mais como se a cama tivesse engolido ele de uma vez. Fundo, pesado, seco. A cama era dele. O problema foi achar que podia ser minha de novo. Essa frase ficou na minha cabeça, como se não fosse minha,
como se alguém tivesse deixado ela ali para me lembrar disso todo dia. Eu comecei a ouvir os estalos. No começo, achei que fosse o calor do ferro, dilatando no escuro. Mas não era. Era mais vivo. Não era só barulho de metal, era barulho de desgosto. Ouvia de madrugada, quando o vento morria e a casa ficava calada feito defunto. A cama estalava como se tivesse rangendo de nojo, como se cada parafuso quisesse cuspir o corpo errado. Ele parou de me cumprimentar. Passava por mim com o rosto suado, os ombros mais baixos a cada dia. Tinha olheiras fundas e a palma das mãos tremia. Nunca reclamou de novo, mas eu via nos olhos dele que já não era só o colchão duro. Era outra coisa. Um peso que não saía nem depois que levantava. Às vezes eu ouvia como se a cama respirasse, fundo, pesado, devagar, como quem segura a raiva dentro do peito. Na cozinha, o ventilador rodava só no barulho, sem vento, e eu fingia que nada estava mudando. Mas cada noite, aquela cama parecia mais firme, mais funda, como se estivesse voltando a se acostumar a dormir com alguém. Na terceira semana, ele não voltou do trabalho. À noite, ouvi passos rápidos pelo terreiro e vi a mala dele encostada no batente. Nem bateu. Só ficou ali, parado, olhando para o chão. Eu esperei ele falar. Não perguntei nada, porque às vezes a gente sabe o que vem e pergunta só atrapalha. Ele respirou fundo com a cara pálida e disse bem baixo: Eu não fui quem deitou com ela. Aí olhou para mim como se fosse pedir desculpa. Ela deitou comigo, virou as costas e foi embora. Nem trancou o portão. Naquela noite, o quarto ficou em silêncio de novo. Mas não era o mesmo silêncio. Era pior. Era como se a cama tivesse ficado órfã, ou como se tivesse perdido a briga. Fiquei sentada na beira da pia, sentindo o café frio me queimar a mão, pensando naquilo. Ela deitou comigo. Eu tentei achar sentido, mas no fundo, eu sabia. Sabia que tem coisa que se deita mesmo sem querer. E tem cama que não aceita substituto. Ela só se deita com quem ela escolhe. Esperei 2 dias. Depois entrei no quarto, abri a janela e troquei o lençol. Lavei o travesseiro, passei pano nas grades da cabeceira. Usei até lixa na ferrugem, mas naquela mesma noite o cheiro voltou. Mofo, suor velho, aquele cheiro de homem doente que morre suando febre. E eu sabia que aquele travesseiro não era mais meu. Mesmo assim, deitei. Me cobri até o pescoço, como fazia quando ele ainda estava vivo. Mas o lençol pareceu colar na minha pele. Não era calor, era peso. O colchão pesava como se alguém já tivesse deitado antes de mim. Acordei com os braços doendo. Olhei e vi as marcas, roxas, fundas, como se alguém tivesse me segurado durante a noite. Fiquei parada, sem respirar. O quarto ainda escuro, o barulho do ventilador girando sem vento. E aí eu entendi. A cama não estava vazia, nunca esteve. Fiquei uns dias sem entrar lá, mas era como se a cama tivesse crescido. Mesmo com a porta fechada, eu sentia ela pulsar dentro da casa. Feita coração doente, comecei a lembrar de coisas que tinha apagado. Das noites que deitei sem querer, das vezes que fechei os olhos só para não ver o que estava acontecendo ali, em cima de mim. Do corpo que eu fingia não ter, para sobreviver. A cama, ela sabia, ela lembrava. E talvez fosse por isso que doía tanto voltar. Não era só o cheiro, nem o ferro que voltava a enferrujar mesmo depois da lixa. Era o que tinha ficado ali dentro, guardado no colchão, nos pés de barro, nos panos que nunca secavam direito. Diziam que eu devia vender a cama, mas e se não for ela que está presa a mim? E sim, o contrário? Às vezes penso que nunca fui dona dela. Só mais um corpo que ela aguentou calada, até cansar. Voltei a dormir lá, não por coragem, por costume. Na primeira noite, acordei com a camisola manchada, ferrugem no tecido.
mesmo depois da lixa, como se fosse viva. Depois parei de acender a luz. A luz não ajuda. Ela só mostra o que a gente finge que não vê. Acordo sempre no mesmo horário. Corpo doído, peito abafado, lençol grudado na pele. Tem dia que escuto como se alguém respirasse comigo, bem perto, bem quente. Mas o pior não é isso. O pior é que tem manhã que eu levanto e esqueço que ele morreu. Fico esperando o barulho do chinelo dele no corredor. Fico esperando a voz rouca chamando café. E quando lembro, já é tarde. Já tô com a mão na xícara dele. Já tô de novo naquela cama. Ele morreu ali. Eu fiquei. Mas tem dia que acho que foi ele que seguiu. E eu que fiquei morta naquela cama. Eu não sei se devia estar falando isso. Nem sei se vai fazer sentido para quem escutar, mas é como se ficasse preso aqui dentro. E se eu não soltar, vai continuar acordado comigo. A Joana parou de dormir na quarta. Foi no dia do enterro da nossa menina, a Sofia. 6 anos. Uma febre que veio de repente e foi consumindo ela. Eu achei que era coisa de criança. Aquela coisa que passa. Só que essa não passou. E o pior é que mesmo depois que ela se foi, o corpo dela ficou quente. Demorou para esfriar. 3 dias, mais ou menos. E eu vi com meus olhos o calor dela. Demorou para ir embora. Eu e Joana já não tava junto fazia tempo. A gente morava na mesma casa, mas era cada um num canto. Aquela separação que não vira mudança. Nem amor, nem briga. Só convivência. A casa é de taipa, uma peça só para dormir e o resto improvisado. Fica no meio do mato, sertão da Bahia. O chão de terra racha nas secas longas. A energia foi cortada tem meses. Às vezes acendo lampião, às vezes deixo quieto no escuro mesmo. Naquela noite, depois do enterro, Joana não deitou. Ficou sentada no tamborete, olhando para a porta da frente. De vez em quando piscava, bem devagar. Como se estivesse esperando alguém bater. Eu achei que era o luto. Só o luto. Eu dormi pouco naquela noite. Deitei no canto do colchão, cobri o rosto com a camisa e deixei a porta entreaberta por causa do calor. Mas eu escutava ela respirando. Do mesmo jeito a noite toda. Sabe quando a pessoa não muda de posição, nem para coçar a perna, nem para puxar ar mais fundo? Era assim. Ela ficou ali sentada no tamborete do mesmo jeitinho até o sol apontar do lado do curral. Quando eu levantei, ela estava do mesmo jeito, só que os olhos estavam mais vermelhos, mais secos. Ela piscava menos. Eu fiz café, mas ela nem olhou. Eu chamei, mas não respondeu. Também não me encarou. Só continuou olhando para a porta. A Joana nunca foi de falar muito. Era daquelas mulheres duras. Não chorava alto, não gritava, não pedia explicação. Quando eu saía para trabalhar e voltava mais tarde do que devia, ela nem brigava. Ela ficava quieta. E esse silêncio era pior que qualquer coisa. Mas agora era diferente. Aquilo não era só tristeza, era outra coisa. Eu quis acreditar que era só o jeito dela lidar, que uma hora ia passar, que ela ia cansar e deitar. Só que ela não deitou. Na segunda noite eu fiquei acordado mais tempo. Tinha um peso no ar. Aquele tipo de silêncio que não deixa dormir. Não era barulho, era a falta dele. A falta de tudo. Eu me virei umas 3 vezes no colchão. Aí escutei. Primeiro eu achei que era o vento passando pelo beiral, só que a casa nem tem fresta direito. Depois achei que podia ser bicho, algum tatu remexendo do lado de fora. Mas não era fora, era ela. Joana estava murmurando, baixo, quase sem mexer a boca, como se estivesse falando só para o próprio ouvido, como se estivesse respondendo a alguém. Eu fiquei escutando sem coragem de perguntar. A voz dela saía embargada, sem força. Eu reconhecia o tom, mas não entendia nenhuma palavra. Parecia oração ou lembrança, ou outra coisa. No dia seguinte, ela ainda estava no tamborete.
Os lábios secos, rachados, mas não pediu água. Nem olhou para mim. Quando chegou a noite, eu botei um pano na janela para tentar dormir mais cedo. Mas os sussurros voltaram. E teve uma hora que eu pensei ter escutado o nome da Sofia. A voz dela chamou, bem baixinho, como se estivesse sendo corrigida por alguém, como se não fosse para chamar em voz alta. Terça de manhã, quando eu acordei, vi que o tamborete estava mais pro lado da parede. E Joana, com o braço sujo de cinza. Na parede, do chão até quase tocar o teto, tinha um risco preto. Um traço reto, como se tivesse sido feito com carvão. Fino, comprido e feio. Eu não entendi. Perguntei o que era aquilo, mas ela nem piscou. Fui lá fora, atrás do forno de barro, e vi que alguém mexeu nas brasas antigas. Um pedaço de madeira queimado, bem carbonizado, estava jogado ali. Ela deve ter pegado aquilo, entrado e riscado a parede. Mas por quê? E por que só aquele risco? Por que não uma cruz, ou um nome, ou um rabisco qualquer? À noite, o risco parecia mais escuro. Não sei se era a luz da lamparina ou coisa da minha cabeça, mas ele parecia mais grosso, como se tivesse ganhado peso. Joana ficou sentada do lado da linha, virada para a porta, igual antes, só que agora com a mão no colo, preta de carvão. Não murmurava mais e também não piscava. Eu me perguntei se ela tinha dormido em algum momento do dia, mas a pele em volta dos olhos estava ficando vermelha, quase esfolada, e no escuro dava para ouvir a respiração presa, como quem vigia. Quarta-feira fez uma semana da febre da Sofia, e 3 dias que Joana não deitava. Ela não falava mais, nem sussurrava. Só ficava sentada, do mesmo jeito, com as costas duras, como se a espinha tivesse travado. E os olhos estavam fundos, secos, meio cinzentos. Eu reparei que ela não bocejava, nem levava a mão ao rosto, nem espirrava. Nada. Parecia que até os espasmos do corpo tinham parado. Na boca dela formou um corte, pequeno, de tanto ficar entreaberta. O tipo de ferida que arde com o vento. Eu tentei me aproximar, dizer que aquilo não podia continuar. Que a Sofia se foi, sim, mas que ela precisava voltar a si. Mas quando eu cheguei perto, os olhos dela não me acompanharam. Não se mexeram. Ficaram fixos na porta. Nem quando eu me pus entre ela e a entrada. Ela olhava através. Era como se ela esperasse alguma coisa. Não um pensamento, nem consolo, mas alguém. E naquele dia eu comecei a notar outra coisa. Sempre que escurecia, ela já estava ali sentada. Antes mesmo de o céu ficar preto. Como se soubesse o horário. Como se estivesse marcando alguma hora. E à noite, quando fui fechar a porta, ela olhou de leve para o trinco. Foi o único movimento que fez o dia todo. Na madrugada de quarta para quinta, foi a primeira vez que eu escutei. Eram quase 3 da manhã. A lamparina já tinha apagado e eu estava no colchão tentando dormir virado para o canto. Foi quando ouvi 3 batidas na porta da frente, secas, espaçadas, exatas. Eu congelei. O coração disparou, mas o resto do corpo não mexeu. Parecia que o medo tinha prendido até a respiração. Não escutei passos, nem voz, só as batidas. Olhei para o lado e vi a Joana já sentada, já de frente para a porta, como se soubesse, como se estivesse esperando. Não abriu, não falou nada, só olhou. E quando passou das 3:05, ela fechou os olhos por um segundo só um. Depois ficou com eles abertos até o dia clarear. No dia seguinte, a mesma coisa. Eu decorei a hora, 3:02. Sempre esse horário, sempre 3 batidas, sempre ela já esperando, com a mão no joelho e o olho parado. Eu nunca abri, nem tentei, e comecei a trancar a porta. Mas mesmo trancada, o som vinha, e a Joana como se nada, ali sentada. A única coisa que se mexia era a sombra dela, quando o luar batia torto e tremia o contorno. Na sexta, eu acordei antes do sol. O dia estava nascendo sem barulho, sem vento, sem nada. Olhei para o tamborete e Joana ainda estava lá.
Mas alguma coisa tinha mudado. O peito dela não subia mais, nem o queixo tremia, nem os olhos se mexiam mesmo um pouquinho. Fiquei parado olhando por minutos. A boca dela estava entreaberta, seca, torta, o olho mais fosco. Cheguei perto devagar. Encostei os dedos no ombro dela e senti o frio. Ela não estava mais ali, mas também não parecia ter ido embora. Estava sentada, de frente para a porta, com a mesma roupa, a mesma mão no colo, como se tivesse travado esperando alguma coisa que não chegou. Eu não chorei, nem soube o que fazer direito. Peguei o lençol velho e cobri o corpo, mas não consegui mudar a posição. Parecia que os ossos tinham endurecido do jeito que ela ficou. Chamei o padre do povoado vizinho. Uma vizinha trouxe vela. A gente fez o enterro com 4 pessoas e um silêncio imenso. O tamborete eu deixei no mesmo lugar. A linha de carvão na parede ainda estava lá. E o chão debaixo dela parecia mais afundado. A porta naquela noite eu travei com uma tranca de madeira e uma cadeira, só por desencargo, mas não adiantou. 3 dias depois que enterrei a Joana, alguém bateu na porta de novo. Mesmo horário, 3:02 da manhã. E eu estava acordado, sentado no tamborete dela. Não sei o que me fez sentar ali. Talvez o hábito, talvez só o medo de deitar e sonhar com aquilo tudo. Eu tinha apagado a lamparina. A casa estava escura e o barulho veio seco. 3 batidas. Eu congelei na hora. Senti a mesma coisa que senti quando foi com ela. O corpo pesado, a pele gelada, a garganta trancada. Só que dessa vez veio com voz. Uma voz de criança, do lado de fora. Mamãe? Só isso e mais nada. Não sei se foi real. Não sei se sonhei acordado, mas sei que ouvi. Eu fiquei ali no escuro, com os olhos arregalados, o suor descendo pelas costas, esperando mais alguma coisa. Mas não teve mais. E eu não abri. Desde então, eu não saí da casa, nem da cadeira. Eu não durmo. Não como direito. Só fico aqui sentado, olhando para a porta. Não sei o que tem lá fora. Não sei se tem alguma coisa, mas se tiver, ela está esperando. E agora quem espera também sou eu. Porque a Joana morreu na sexta. Mas desde então, quem senta no tamborete sou eu. Eu já trabalhei em muita coisa. Obra em beira de BR, muro de colégio, esgoto de casa de rico, mas nunca vi uma terra negar serviço do jeito que aquela negou. O encarregado me chamou para ir fazer a terraplanagem de uma fazenda antiga, lá para os lados de Trindade. Era para virar loteamento rural, aquelas áreas que medem no GPS e vendem em feira de gado. Fácil, disse ele. Só limpar o terreno e passar máquina. Cheguei num dia de sol rachando, que ali nem precisa ser meio-dia para a pele queimar. A sede já tinha sido vendida, estava caindo aos pedaços, mas o curral ainda estava lá. O pau de cerca podre, o chão duro que só pedra. E bem no meio, tinha um cruzeiro velho, enterrado até quase o meio no barro rachado. Fiquei olhando. Não entendi o sentido daquilo. Ninguém bota cruz no centro de curral. Ali é lugar de bicho, de sujeira, mas o pau estava ali. Carcomido, coberto de cipó seco, mas em pé. Como se a terra ainda segurasse ele. Não falei nada. Só pensei, se tiver que sair, vai sair. Mas a terra já estava dizendo que não queria. Na manhã seguinte, arrastei o trator até perto do cruzeiro. Mandei o menino prender a corrente na base do pau e subir para puxar. Dei a primeira ré. A terra tremeu. A segunda, o motor chiou. Na terceira, a corrente estourou no meio do estalo seco, feito chicote em couro velho. E o cruzeiro não saiu do lugar. Desci. Olhei para o buraco que a corrente deixou no barro e juro por tudo que é mais sagrado. O cheiro ali era errado. Não era bicho morto, nem esgoto. Era pior. Era aquele fedor que vem antes da chuva em cova rasa. Dei 2 passos para trás, mas não falei nada. O ajudante chegou perto, torcendo o nariz.
Me perguntou se era para cavar. Balancei a cabeça e mandei ir. A gente cavou até quase 1 metro em volta da base do pau e não achamos nada. Nenhuma raiz, nenhum bicho, nada. Só o cheiro cada vez mais forte, como se a terra estivesse estragando por dentro. Na hora de parar, deixei a pá fincada no barro e falei para mim mesmo: amanhã eu trago corrente nova. Mas naquele fim de tarde, os bois do caseiro já não quiseram passar perto dali. Na terceira manhã já fui com outra corrente, grossa, nova. Prendi no mesmo ponto, engatei o trator, fiz força. Nada. O pau nem balançava. A terra em volta só cedia devagar, como se segurasse com as unhas debaixo do chão. O cheiro seguia, um fedor morno, grosso, que grudava no nariz e ficava atrás da língua, mesmo depois de cuspir. Um dos rapazes tapou o rosto com a camisa. Disse que estava dando ânsia. Outro começou a tossir. Eu mandei calar e seguir. Disse que era sujeira antiga, de bicho, de tempo, sei lá. Mas no fundo, eu já sabia que não era normal. Depois de horas, conseguimos soltar o cruzeiro com uma cavadeira. Ele veio vindo aos poucos, e quando saiu inteiro, parecia um osso torto. A base dele estava negra, comida. Não por cupim, por alguma coisa que apodreceu de dentro para fora. A gente largou o pau ali do lado, no chão. Foi aí que notei. Nenhum bicho tinha passado por perto o dia todo. O gado da fazenda vizinha, que antes mugia o dia inteiro, tinha calado. E os cavalos do caseiro estavam no canto, olhando para o curral, como se soubessem. 4 dias depois, um dos rapazes da obra não apareceu. Achei que tivesse bebido demais. Coisa de fim de semana. No outro dia, o irmão ligou. Disse que o menino tinha passado mal. Estava de cama, tremendo, com umas manchas pelo corpo e não aguentou. Morreu antes de clarear o dia. Fui no velório. Casa simples, gente chorando. A mãe dele me olhou com um tipo de raiva quieta. Não perguntou nada. Não falou nada. Só apertou os olhos como se já soubesse. Voltei calado. Deixei o cruzeiro ainda deitado no canto. Pensei em queimar, mas o pau estava encharcado, mesmo no calor. Madeira seca que não pegava fogo. E toda tarde, quando o sol baixava, a sombra do cruzeiro ainda caía no mesmo lugar de antes. Mesmo sem estar fincado, a terra ainda sabia onde ele morava. Eu movi aquele pau umas 3 vezes. Deixei do lado do galpão, cobri com lona, depois joguei no fundo da caçamba para levar para o lixão da cidade. Mas toda tarde, no mesmo horário, a sombra dele caía no centro do curral, exatamente onde ele estava antes. Não tinha nada lá, só a marca funda no barro seco, mas a sombra vinha mesmo assim. Primeiro achei que era coisa da cabeça, reflexo, posição do sol, mas era mais que isso. Ela apontava para mim. Mesmo de longe, mesmo de dentro da caminhonete, parecia que aquilo estava me esperando. Não mexia, não se esticava, só ficava ali, como se soubesse. Fingi que não via, fingi que era cansaço. Mas comecei a sair mais cedo, e quando alguém perguntava por quê, é o calor. Mentira minha. O calor era o de menos. O segundo rapaz sumiu numa madrugada de quinta. Estava dormindo no alojamento improvisado perto do galpão. Quando o dia clareou, a rede dele estava vazia. Sandália no lugar, celular em cima da mesa, ainda carregando. Não teve briga, não teve barulho, só o vazio. A gente procurou pela propriedade, pelo mato, até na beirada da cisterna. Nada. O caseiro disse que ouviu barulho de madeira durante a noite, como se alguém estivesse puxando corrente pelo chão. Eu não respondi. Não era coisa para discutir. Guardei o que sobrou da rede do rapaz e não chamei mais ninguém para ajudar na obra. Comecei a ficar sozinho ali e comecei a sonhar, com pisada de boi, com gado em volta da minha casa, com a sombra, entrando devagar pela porta do quarto. Não contei para ninguém. Só pensei, se for para vir, que venha logo. Eu larguei a obra num sábado, fim de tarde. Não avisei ninguém. Não pedi conta.
Deixei a máquina encostada e fui embora. Pensei que ia esquecer, que dormir longe daquele chão ia resolver. Mas na primeira noite, em casa, a mulher acordou dizendo que o quintal estava fofo, como se tivesse cavado de madrugada. Eu disse que era tatu, mas quando fui ver, a terra estava afundada direto debaixo da minha rede. De manhã, o sol bateu e eu vi. Tinha pegada de boi no quintal, sozinha, vinda do portão até a varanda e parando ali, bem onde eu dormia. Capinei, tapei, joguei água quente. Na noite seguinte voltou. Não ouço mugido, não ouço passo, só vejo o barro ceder. E as pegadas surgirem sempre depois que o escuro toma conta da casa. Minha mulher perguntou se era praga. Eu disse que não. Mas no fundo, eu sei que a terra me achou. Faz 3 meses que larguei aquele pedaço de terra. Nunca mais passei por lá. Mas todo dia, quando o sol se põe, a sombra ainda aparece. Não no curral. Aqui mesmo, no quintal de casa. Não tem cruzeiro, não tem pau fincado, mas a sombra vem. Se arrasta pelo chão, fina, longa, e para sempre no mesmo canto, debaixo da rede. A mulher diz que é impressão, que pode ser galho de árvore ou poste da rua. Mas eu sei o que é, eu reconheço a forma. Às vezes de noite eu ouço o rangido da cerca. Outras, sinto o barro mole mesmo sem ter chovido. E quando olho para fora, vejo só o escuro e os rastros aparecendo, como se tivessem me cercando devagar. Eu não sei quem fez a promessa naquele curral. Não sei se foi homem, bicho ou gente de reza antiga. Só sei que fui eu quem tirou. E parece que sou eu quem está devendo. O gado não vem me buscar, só ronda. Espera, me vigia, como se estivesse esperando eu deitar de vez. Se inscreve no canal para ouvir mais histórias como essa. Histórias que não têm resposta, que não consolam, que ficam. E comenta aqui embaixo. Você acha que ele quebrou uma promessa ou só mexeu onde não devia? Acordei com um barulho que nem era barulho. Foi mais um estalo, um silêncio esquisito, do tipo que parece anunciar alguma coisa. Levantei devagar para não acordar as crianças. A madrugada ainda estava gelada e o galo da vizinha nem tinha aberto o bico. Fui até a caixa d'água só para conferir. Não sei por quê, mania besta, porque o caminhão mesmo, esse só passa quando o sol já está castigando a cara da gente. Mas quando olhei, estava lá, a água, cheia, parada, um espelho morto. Não ouvi cano enchendo, não ouvi nada. Só sei que estava ali e que nunca tinha chegado tão cedo. Dei uma risada abafada e pensei alto, milagre. Só que aqui, no sertão, a gente aprende a ouvir cano seco antes de ouvir passarinho. E milagre que chega quieto. Não costuma sair de graça. Guardei a descoberta comigo. Não falei para ninguém, nem para a vizinha de muro, que troca farinha comigo desde antes da minha menina nascer. Na seca, milagre é moeda. Quem tem, esconde. Usei a água com cuidado. Enchi as garrafas, lavei os panos, molhei a boca das crianças com um pano úmido, deixei um copo para mim no fogão. Bebi devagar, achando que ia sentir o gosto da bênção. Mas não era gosto de bênção. Tinha gosto de barro frio e de vela derretida, mas ainda era água. E aqui, qualquer água que desce, a gente engole calada. Pensei em chamar alguém da prefeitura, conferir se tinha vindo cedo, se não tinham mudado a ordem das casas, mas não tive coragem. O medo de perder era maior que a dúvida. E no outro dia ela estava lá de novo, cheia, sem ninguém ter encostado o caminhão. Na terceira madrugada, já comecei a esperar. Deitei sem sede, mas levantei com ela. Ia direto para a caixa, igual quem espera a carta. E a água sempre estava lá, com aquele gosto estranho, de coisa que já foi viva, de vela velha, derretida no chão da igreja. Comecei a prestar atenção nas crianças. O mais velho parou de brincar. Ficava na rede, calado. A do meio, que era fogosa,
Começou a dormir mais do que devia. E o pequeno começou a tossir. No começo era uma tosse seca, depois ficou molhada, depois era só à noite, igual a água. Comecei a me sentir uma mãe ruim, mas também milagre que vem sem explicação, cobra caro depois. O pequeno acordou com a boca molhada. Eu não levantei. Ninguém levantou. E ele disse que tinha bebido. Fui ver a garrafa, cheia, a pia seca, o pano seco, a torneira seca. Mas ele tinha bebido. A boca dele tinha gosto de barro e vela. Olhei para ele deitado com os cílios úmidos e senti uma coisa que não sei dizer se era gratidão ou arrependimento. Talvez fosse os dois. Mas ali eu entendi. O cano continua seco, mas o menino acorda molhado. Foi no fim da segunda semana que ele começou a falar dele, do moço da calça cinza, que sentava no murinho do quintal, que trazia a água, mas queria que ele fosse brincar à noite. Meu coração travou. Não falei nada, só escutei. Porque criança fala cada coisa, né? Mas na quarta noite ele não quis jantar. Ficou olhando para a porta e disse baixinho: ele vem só quando tá tudo escuro e quer que eu vá com ele. Não tive coragem de perguntar mais nada, nem de apagar a luz. Fui contar para a vizinha, a mais velha, aquela que já viu mais seca que inverno. Ela me olhou de um jeito estranho. Disse que antes de mim, naquela casa, morava uma mulher e o filho pequeno, que morreram secos. De sede mesmo, porque o caminhão pulava a casa dela. Fui até a escola buscar registro, papel, qualquer coisa. Achei a certidão no livro velho. O nome do menino era o mesmo que o meu estava repetindo, do nada. Há dias. Foi aí que eu entendi. No sertão, água que vem sem explicação é mais perigosa que sede. Comecei a vigiar o cano. Ficava sentada perto dele, de madrugada, com a lamparina fraca. Nada, sem ruído, sem bolha, sem vibração. A água aparecia, mas não subia. E ao redor, tudo secando. A vizinha que me vendia couve parou de plantar. O gado do outro lado da rua caiu. A escola suspendeu aula por falta de água. Só aqui ainda dava para tomar banho. Mas eu já nem queria mais. Tentei parar. Fechei a caixa, tampei com lençol, avisei as crianças. Passei sede junto com elas, mas a febre do pequeno voltou. E no outro dia, ele estava molhado de novo. Não teve barulho, não teve visita, só água, cheia, fria e quieta. Agora eu lavo o rosto toda noite, não para limpar, mas para fingir que sou grata. Hoje é quinta. O caminhão devia ter vindo ontem, não veio. Mas a caixa tá cheia e meu menino acordou com a boca molhada de novo. Nunca fiz mal a criança nenhuma. Nem quando gritava, nem quando batia a porta, nem quando vomitava dentro do ônibus. Eu sempre fui de dar tempo, dar distância, deixar que o dia ajeitasse o que estava torto, mas também não sei se fiz o certo com aquela ali. Era tempo de seca, já fazia semanas, estrada dura feito casco de boi. O ônibus pulava em cada pedra e eu já nem sentia mais o braço depois de tanto segurar volante. E foi num desses dias, sem novidade nenhuma, que eu vi ela, sozinha. Estava no ponto da Baixa Dantas, perto daquela curva que a sombra nunca encosta. A roupa simples, o cabelo colado de suor, uma mochilinha cinza no colo. Eu freiei devagar. Ela não fez sinal, só subiu. Não falou nada, não perguntou nada, só me olhou daquele jeito que criança pequena olha gente mais velha quando acha que sabe de alguma coisa. Foi sentar lá no fundo. Ninguém estranhou, nem eu. Só hoje que eu fico pensando, por que naquela manhã eu senti que estava levando alguém que já conhecia o caminho, mas não devia estar ali? No outro dia, ela já estava lá de novo.
Mesma hora, mesma roupa, mesma cara de quem não se importa com o tempo. E assim foi, dia após dia. Toda manhã, naquele ponto seco de tudo, ela me esperava. Não sorria, não pedia, só entrava e ia direto para o último banco. E sempre sozinha. As outras crianças faziam bagunça, claro. Cantavam, puxavam cabelo, jogavam papel, mas com ela não. Era como se ela tivesse um espaço em volta. Um espaço que ninguém atravessava. E não era por medo, não era por maldade. Era como se todo mundo já tivesse aceitado que ela era diferente, sem ter que dizer nada. Eu tentei conversar umas 3 vezes. Perguntei onde ela morava, ela só olhou para a janela. Perguntei se estava gostando da escola. Ela assentiu com a cabeça, mas ficou muda. Quando ela falava, era só o necessário. Baixo, seco. Como quem já sabia que ninguém ia escutar de verdade. E o mais esquisito é que, mesmo calada, eu sentia que ela estava sempre prestando atenção em mim. Como se fosse eu o passageiro, não ela. Teve um dia que eu percebi uma coisa besta. Eu não lembrava de ter visto ela descer. Parei no ponto como sempre, deixei os meninos irem indo. E quando olhei no retrovisor, o banco dela estava vazio. Pensei que ela tivesse saído quieta, que eu é que não reparei. Acontece, né? Criança pequena escorrega para fora do banco igual sombra, mas aquilo ficou na minha cabeça. No outro dia, fiz questão de olhar. Fiquei de olho no espelho. Quando cheguei na escola, olhei de novo. Vazio. E ninguém comentou nada. Nem professor, nem aluno, como se ela tivesse sumido no meio do caminho. Só que no dia seguinte ela estava lá de novo, no mesmo ponto, mesma roupa, mesmo silêncio. Subiu como se nada e foi indo assim dia após dia. Ela nunca descia. Eu sempre achava que era eu que não via. Mas chega uma hora que a gente começa a duvidar da vista ou da lembrança. Eu tentei resolver pela cabeça. Fui falar com a supervisora da escola. Perguntei direto. Tem alguma aluna nova? Uma menina pequena, cabelo escuro, bem calada? Ela fez que não. Disse que a lista da prefeitura não tinha nenhuma entrada nova naquele mês. Eu insisti. Dei o nome que ela tinha me dito uma vez, meio cochichado. A supervisora torceu a boca. Nunca ouvi esse nome por aqui. Tem certeza que não está confundindo com a filha da Marilda? Mas não era, e eu sabia. Comecei a perguntar baixinho para os alunos, um por um. A maioria nem sabia de quem eu estava falando. Um disse que talvez lembrasse, mas depois voltou atrás. Era como se... Quanto mais eu tentava lembrar os outros, mais difícil ficava até para mim. O nome dela começou a escapar. A voz dela. Até o rosto foi ficando meio embaçado na minha lembrança, como vidro molhado. Nunca perguntei para os outros alunos de novo, porque acho que tinha medo de ouvir o que eu já sabia. A chuva veio grossa, sem aviso. No sertão é assim, quando resolve cair, não pede licença. A estrada virou barro em menos de 1 hora. Eu fui insistindo, devagar, até o ônibus encalhar no trecho entre as 2 cercas tortas, perto da mata. Um lamaçal. Desci, olhei a roda traseira afundada, tentei sair, mas era como se o chão tivesse engolindo o ônibus pelas raízes. Mandei as crianças descerem. Falei para seguirem a pé que eu ia ficar esperando ajuda. Uma a uma foi saindo, até que não restou ninguém. Pelo menos era o que eu pensava. Quando entrei de novo, só para conferir, ela ainda estava lá, último banco, sentada, com a mochila no colo e os olhos parados. Não se mexia, não tremia, nem piscava. Era como se o mundo tivesse inundando do lado de fora. E ela já soubesse que não ia se molhar. Fiquei parado ali, na frente dela, por mais tempo do que devia. E não consegui dizer nada. Às vezes, a gente não esquece. A gente só fecha a porta da lembrança por dentro, depois daquele dia. Nunca mais liguei o motor do ônibus. Fui até a prefeitura. Entreguei os papéis. Disse que era problema de vista. Mentira que ninguém contestou. Disseram que eu já estava perto de parar mesmo, que era bom descansar, mas não era cansaço, era outra coisa.
Uma coisa que eu não sabia nomear, só sabia evitar. Nunca mais passei naquela estrada. Mesmo de moto, eu dava volta. Dormia mal. Tinha sonho com banco vazio, com olhos me olhando no espelho. E o pior é que eu nunca falei com ninguém. Nem com a mulher, nem com o pastor. Porque no fundo, eu sentia que aquilo era meu. Meu de guardar, meu de não contar. E que se eu dissesse em voz alta, talvez ela ouvisse. Faz umas 2 semanas agora, eu estava indo de moto pro açude, de manhã cedo, passando devagar só para ver como estava na estrada. Quando dobrei a curva da Baixa Dantas, ela estava lá. Mesma roupa, mesma mochila, mesmo ponto onde tudo começou. Parada, esperando, não parecia mais velha, nem mais nova, parecia igual demais. E eu sei o que vi, porque ela me olhou, me viu. E quando a moto passou por ela, devagar, sem que eu conseguisse virar o rosto, ela chamou meu nome. Não o que o povo usa, não o do registro, o outro. Aquele que só minha mãe chamava quando eu era pequeno. Aquele que ninguém mais dizia. E foi aí que me deu o enjoo, o calor nas costas, a vontade de parar e correr ao mesmo tempo. Mas não parei, só segui, de olhos secos, e a estrada atrás de mim parecia mais comprida do que devia ser. Já me perguntaram se eu acredito nessas coisas de alma, de espírito, dessas coisas que fica depois que a gente vai embora. Eu digo que não, mas não com força. Digo como quem sabe que, mesmo não acreditando, tem coisa que segue acontecendo. O nome dela ainda me escapa. Às vezes vem, no meio do sono. Mas quando acordo, já foi. O rosto também. Já misturei com o de outras meninas. Meninas vivas, meninas que sumiram. Mas tem uma coisa que não muda. A certeza de que todo dia ela estava no ponto. Todo dia eu levava. Mas não lembro de ter deixado ela em lugar nenhum. Nem na escola, nem em casa. Eu só levava. E agora, de vez em quando a tarde cai e o barulho do mundo amansa, eu penso, será que eu esqueci mesmo? Ou será que eu decidi não lembrar? Porque às vezes a gente não esquece. A gente só fecha a porta da lembrança por dentro. E tranca com a chave que nem sabe mais onde guardou.